Olá pessoal, hoje, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, a hora que vocês estão nos acompanhando, eu trago aqui já, e de imediato falando um pouco sobre as eleições, né, um apanhado aí das eleições. O nome da gente hoje traz aqui a professora, a doutora, quero crer que será a minha colega aqui de bancada. Estaremos aqui batendo papo, falando um pouco não só sobre notícias atuais, como também políticas, tudo sobre, principalmente, o charme que ela tem e o conhecimento que ela traz sempre, dentro, fora da faculdade, enfim. E agora, ela, inclusive, está colocando aí, de forma assim, bem prática, absoluta, né, digamos assim, entrando nessa nova era, né, a era online. Mas eu quero crer que vocês saberão. Dei só um pingadinho aqui dessa experiência dela para vocês, mas vamos falar hoje sobre eleições. Professora doutora Noêmia, seja bem-vinda aqui comigo. Obrigado por estar aqui comigo. E eu quero crer que você vai continuar aí um longo tempo aqui batendo papo. Certo. Primeiro, eu quero lhe agradecer pelo convite, por sempre abrir as portas da sua produtora para a gente. À disposição. À disposição, a gente que está aí trabalhando com o canal Conhecimento com Charme e que também a gente tem a assessoria acadêmica, né? Isso. E você tem sempre dado essa oportunidade da gente mostrar o trabalho da gente. Então, eu já te agradeço de antemão. Por que não, né, professora? A educação, eu acredito que... Falávamos aqui agora há pouco sobre a educação. A pessoa, inclusive, eu estava falando sobre poemas, sobre músicas aí que encantam, que encantaram, inclusive, muita gente, né? Eu vou deixar que ela coloque aqui. Vamos, professora, por favor, eu vou pedir que você coloque aí essa música tão famosa, né? A gente estava aqui falando, entre outras coisas, a gente estava falando da evolução das músicas. E aí, o Chico Buarque, grande Chico Buarque, tem uma música chamada Rita. E a Rita do Chico Buarque também fazia um pouco de estrago. E a versão da Rita moderna já é uma Rita mais dramática, né? Uma Rita, né, passional, porque a Rita deu uma facada, né? Volta, Rita, volta, desgraçada, né? Pra você ver que essa Rita, ela evoluiu. E ela vem de eras, né? Vem desde lá do Chico Buarque. E a gente a Rita está aí. A Rita está aqui hoje, né? E não é que seja... Enfim. As Ritas estão por aí. E aí é tão interessante que a gente estava comentando, a música ela não perde sua qualidade, né? Porque essa Rita mais contemporânea, ela tem inclusive um arranjo lá de pistão e tudo, que é o que chama a atenção da gente, porque a gente não está prestando muita atenção na letra quando a gente ouve um solo de pistão. Mas aí a gente vai prestar atenção na letra, meu Deus do céu. Que arraso! Né? Aí a gente que arraso. Ali, a gente fica naquelas, né, Marcode? Enfim, isso é um começo para descontrair um pouco. Claro. Vem por aí. A professora vai contar depois. Vem por aí coisas, né, mais... Ela quer deixar no charme e conhecimento. Já entendi, professora. Mais atenciosas, né? Então, e aí a gente veio aqui com você para falar dessa diversidade de temas que você traz pra gente. E a gente fica muito feliz de poder estar participando. Muito bem, professora. O tema de hoje é eleições, um apanhado sobre as eleições. Eu quero começar já falando um pouco das abstenções. Nós tivemos muitas abstenções, professora, e quem nos acompanha agora nas redes sociais, mais de 90 mil pessoas, né, não foram às urnas. Algumas, outras e tantas mais dizem aí, falaram para uma pesquisa ou outra, foi por conta da pandemia. Outras realmente decepção. E aí, professora, qual que é o seu ponto de vista? Você que traz aí uma outra perspectiva também, né? Certo. Olha, como doutora em filosofia e com uma base de estudo em ética e filosofia política, todas essas faces, elas têm que ser abordadas. A pandemia impactou? Sim, claro, impactou. Se nós levarmos em consideração aqui, por exemplo, qual é a população com mais de 60 anos, ativa, que gostava de votar, que tinha esse compromisso, não é, com o sufrágio, e que, por conta da pandemia, a própria família impediu que saísse de casa, né? Já que você não precisa votar, por que você ir, não é isso? Então a pandemia, ela sim, ela teve um impacto e a gente não pode fugir dessa realidade, mas
há também uma outra questão que nós percebemos... A democracia está fragilizada, professora? Eu não digo tá sem a crédito. Democracia como ideia fragilizada, mas eu digo que a política... ela está desacreditada. Há na comunidade, na sociedade, uma desconfiança, no sentido realmente no que político essa palavra... em si. No político. No sentido grosso mesmo, largo dessa palavra, desconfiar, tirar a confiança. Tirar a confiança, né? Muito bem. Porque hoje, veja, a gente tem que entender que a gente vive um fenômeno tecnológico de informação. Verdade. Né? Então, há 10 anos, 15 anos. 15 anos, para ser mais... 15 anos para ser mais... Exato. Há 15 anos, você fazia uma campanha política e mostrava as obras apenas daquele período e as pessoas estavam assim meio que acreditando naquilo que elas estavam vendo, porque você tinha basicamente a televisão para te informar. Sim. Hoje não. Hoje o fenômeno da tecnologia, ele colocou várias informações à disposição de todo mundo. Então o que acontece? As pessoas estão acompanhando mais a vida política, os feitos políticos, as obras. Então elas estão ali... Estão fiscalizando mais. Estão tendo acesso à informação que antes não teria. Então isso causa o quê? Uma desconfiança, um descrédito nas figuras políticas que têm pleiteado por aí. Não tem nada a ver com democracia, então? Não, a democracia ela está no momento em que o eleitor ele entende que é necessário ele participar desse momento do voto. Professora, indo assim um pouco, lhe interrompendo, até por conta do tempo, lhe peço desculpa por isso, mas indo para frente em relação a essa questão democrática de votar, e mesmo que o voto hoje seja obrigatório no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, tivemos aí umas eleições pesadas aí, o voto de cédula, até ontem agora com o Trump, Michigan, declarando, enfim. E olha que é um país que não tem o voto obrigatório, liberdade, né? A liberdade é realmente ali, a democracia de várias facetas. E um dos pontos que a vice-presidenta do Biden conseguiu foi conscientizar as pessoas de que se elas queriam ter algum direito reconhecido, ter sua identidade também reconhecida dentro do seu político, era que elas fossem votar. Ela conseguiu fazer com uma população que não queria votar. Mulher, negra, filha de Diana, uma mulher que tem... Que apresentasse lá, que se manifestasse através do voto. E ela fez uma campanha árdua nisso aí. É verdade. Eu vejo que nós precisamos amadurecer em relação a essa questão do voto, né? Acho que é importante. A gente volta falando um pouco sobre isso já. Já está valendo a Super, Mega, Hiper Black Friday mais aguardada da Brasil Digital. Internet com 500 MB de velocidade de R$ 249,90 por R$ 149,90. É mais que internet, é velocidade confiável para diversão com toda a família. 500 MB de velocidade de R$ 249,90 por R$ 149,90. Brasil Digital, você conectado. Muito bem, hoje falando um pouco sobre eleições. Vemos aí a abstenção muito grande, ao meu ver aqui, em Porto Velho. Mais de 90 mil pessoas não foram votar. Óbvio, tem aí a questão da pandemia. Estava aqui eu e a professora Noêmia falando um pouco sobre os Estados Unidos, as eleições dos Estados Unidos, apesar do voto lá não ser obrigatório, mas teve aí muitos problemas. Sabemos que Biden hoje é o presidente, professora. Sim. Mas, mesmo com cédula e tudo, teve ali algumas questões que deixou aí, a demora, né? A demora, o processo em si. A não aceitação, né? E aquela tradicional situação dos Estados Unidos sempre reelegerem o presidente. Não aconteceu agora com Trump. Não reelegeram o presidente. Aqui em Porto Velho, nós estamos aí no segundo prefeito, que nós estamos, digamos assim, tentando. Mauro Nazif foi o antecessor deste que aí está, não reelegeu. E tínhamos essa tradição. Não sei se vocês se lembram, não sei se a senhora e o senhor se lembram,
de reeleger sempre o prefeito. Eu vou trazer aqui a história rapidinho, professora. Chiquilito S., José Guedes, Carlinhos Camussa e tantos outros aí que nós podemos aqui nominá-los. Professora, prefeito Hildon Chaves, e aqui eu quero entrar já nessa questão da seara do voto por público-alvo. Eu estou falando aqui dos evangélicos. Nós tivemos aí o Vanderlei, do Santos Silva. Ele teve, isso, um vereador, o mais votado, pastor evangélico, 3.722 votos. Ninguém sabia quem era. 3.722 votos. Ou seja, quase 4.000 votos. É muito voto. Inclusive, esse pastor, eleito vereador, professora, puxou um outro vereador no coeficiente do partido. Puxou um outro vereador. Eu não vou dar o nome aqui, mas, olha só, me lembra aqui aquela situação do Tiririca, né, gente? O Tiririca que puxou Enéas. Professor, estamos voltando na situação do Enéas, do Tiririca. O que está acontecendo? Porto Velho? E aí? Qual que seria a sua... A gente tem que entender o seguinte, em 2010, a gente tem aqui um censo, né? Vou pegar aqui Muito bem, vamos para o censo. Perfeito. Em 2010, a população evangélica em Porto Velho, aqui protestante, né? Era 33,4%. 33,4%. Certo. Né? 2010, hein? 2010, contra 50% de católicos. Hoje, a gente sabe que a porcentagem de evangélicos em Porto Velho, ela pode chegar até a 70%. 70%? Então, eu não me surpreendi nem com a expressiva votação do senhor Vanderlei dos Santos Silva. Certo. E nem me surpreendeu também a candidata Cristiane Lopes. E para o segundo turno. Por quê? Porque há ali aquilo que a gente chama, né, celeiro eleitoral. E eles são desse celeiro evangélico. Ou seja, né? Então você vê que o crescimento da Cristiane dá-se por ela ser evangélica. Porque é uma massa expressiva que vai nesse segmento. E o fato de ser mulher, professora? Da família. Olha, eu acho que ali, no caso dessa candidatura, pesam duas coisas. O fato dela ser mulher, ele contrasta com ela estar muito próxima de um governo que traz representações mais misóginas. Né? Então, assim, é uma mulher? É uma mulher. Tem uma coisa interessante em você ter mais representatividade, você como mulher, querer uma mulher na prefeitura é importante? Mas aí tem uma questão. Ela vende o lema de que ela é uma mulher cristã, que é uma mulher que é pela família. E isso, eu acredito que isso deixa um pouco vulnerável, porque você tem que entender qual é a população de mães solo em Porto Velho. Perfeito. Mulheres que não estão dentro desse quadro de família tradicional. Não é? Então eu penso que há um choque aí. Eu não estou dizendo que seja isso que vai pesar. Professora, ela recentemente, já lhe interrompendo, né? Sem querer lhe interromper, mas já lhe interrompendo. Diga. No debate, ela deixou claro que ela irá, caso seja eleita, para a cultura, para os católicos, para, inclusive, essa questão de boi-bumbá. Ela deixou claro isso. E nós vimos aí o debate. Você acha, então, que não só essa questão das mães e tantas outras áreas, de repente, se deu pelo fato de ser evangélica, o crescimento, mas não é uma estratégia de marketing, então, criada pela assessoria, ou dar-se também, coloco aqui novamente, pelo fato de ser uma mulher, pelo fato de o atual gestor não ter tido êxito até então naquilo que se propôs lá atrás, né? Eu me recordo no discurso. Eu sempre dizer assim, olha, um candidato, ele cresce porque o candidato preferido, digamos assim, Perfeito. O primeiro nome, Isso. dá espaço para isso. Pronto, O que chegamos aqui no... dar espaço para isso? Significa você incompetência. não... Efetivamente, incapacidade. Eu acho Me perdoe, professora. Uma palavra forte, pesada, Por quê? verdade. Porque até para você errar, você precisa pensar. É verdade. Um crime, Me perdoe, por exemplo, então,
viu, professora? Não é ignorância. É, o que eu quero lhe dizer, um crime. Certo. Né? Ele é calculado. Um crime é uma coisa ruim e é calculada. Então, uma má gestão política, ela não é incompetente, ela é apenas calculada, não prevendo o bem da coletividade. Ou seja, mas para o bem de poucos. geralmente para um O grupo. individual, Perfeito. para seu grupo, para Agora o nós indivíduo. concordamos. Entendeu? Então, assim, eu não considero nenhum gestor incompetente. Eu acho que ele tem, o que lhe falta é isto que Aristóteles dizia lá 4 séculos e 5 a.C. Lhe falta a ética na política. Na política, que é o que nós estamos que é o tema que a gente, é o que nós estamos colocando aqui hoje, gente. que a gente Ética se na propõe. política. Então, faltou ética na política em Porto Velho, professora, no seu entendimento? Olha, eu acho que não apenas dessa atual gestão. Certo. Mas uma consequência. Consequência. No outro dia eu vi a reportagem ali na Rio Madeiro com a Rio de Janeiro. Olha, está chovendo e não alagou. Está chovendo e não alagou. E eu disse assim, eu estou aqui desde 2012, e eu disse assim, mas só agora, na reta final, que se viu, que se encontrou uma fórmula daquilo ali não alagar. Olha, então, veja, são coisas que a gente vê que está muito voltada, e que eu acho que é isso que o eleitor hoje percebe, que está muito calcada na propaganda, na política. Sim, é o que eu falei agora há pouco em relação ao marketing, né? Eu estou executando, fazendo isso, não é? E aí, vai muito emocional, professora? Vai muito emocional? O cara que está, por exemplo, ali, eu tô aqui com o meu candidato, e o meu candidato é o melhor e acabou. Quer dizer, esse meliante, me permita a palavra meliante aqui, professor, nem cabe, tá? Mas esse eleitor, ele diz assim, eu vou votar nele, mas como? Vai votar? Aí vamos trazer aqui, professora, a questão da capacidade técnica desse candidato. Da capacidade técnica, mas assim, que o próprio eleitor, ele ainda não aprendeu a cobrar. Perfeito. Nós estamos finalizando aí um tempo. Você vê que a outra candidata, Cristiane Lopes. Pronto, Cristiane Lopes. Assim, eu sou cristã, eu sou pela família. Isto não é um objetivo de um prefeito. O objetivo de quem se candidata a prefeito é chegar e dizer o que é que ele vai fazer no primeiro ano, no segundo ano. Nós estamos falando então de laicidade, professora, que o Estado é laico, essa coisa toda, tem que estar isso claro. A propósito, eu estou até aqui eu estou falando aqui com a professora de filosofia, uma professora. Eu estou com um livro aqui do Emmanuel Kant, que chama A Religião. Eu estou me sentindo aqui um ignorante, tá, gente? Razão, professora doutora, estou aprendendo então, hoje aqui. É religião, mas ela tem que Pronto, ser tá pensada, a religião nos limites da razão. Professora, então, você entrou no tema... posso trazer isso para a vida política. Religião. Porque a vida política, entende-se que não interessa se você é cristão ou pagão. O que interessa é quanto de malha de saneamento básico você vai executar enquanto você for prefeito. Quantas escolas... Qual é a solução do problema do transporte? Perfeito. Isso são objetivos que você que está fazendo faculdade hoje, vai defender o TCC, você tem que dizer lá objetivos específicos. Enquanto você não alinha professora, o verbo, me permita lhe interromper de novo. Professora, é isso, tá, gente? Ela vai falar porque é ensinar. Infelizmente, Porto Velho, por ser uma cidade, uma capital em que nós enfrentamos, e você sabe disso, porque está aqui também há muito tempo, eu e tantos outros porto-velhenses, nós temos tido problemas com o gestor dessa cidade. Aí eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que eu não sei se eu terei resposta, ou de repente terei uma outra aula e você também. Por que nós não sabemos votar? Nós temos aí 52 cidades e realmente todas as cidades, elas têm o seu prefeito eleito, falando aqui de prefeito, tá, gente? Como, por exemplo, Ariquemes tem uma boa gestão. A prefeitura de Ariquemes foi muito bem, obrigado. Cidade de Rolim de Moura também. Cidade de Rolim de Moura. Ji-Paraná também. São cidades que a gente diz assim, Chaves, não satélites, nada a desejar para a nossa capital. Pronto. Ao contrário. Pronto. Professor, por que isso?
Aí tivemos agora recentemente, tiramos um médico, vamos colocar um promotor de justiça, porque ele vai ser combativo. Bem, erramos nessa percepção, erramos nessa escolha ou realmente é o que você acabou de colocar? Olha, Marcondes, senhores que estão acompanhando, é a capacidade de deixar o asfalto na porta do cidadão, a capacidade de deixar o posto de saúde lá funcionando bem, tem que ter capacidade de deixar uma maternidade, tem que ter a capacidade de deixar uma escola, transporte escolar e público, um problema seríssimo nós tivemos aqui. Diga-se de passagem, eu não estou aqui criticando, mas preciso falar. E aí, professora? Estamos aí findando e agora, mágica, está dando resposta para tudo. O prefeito quer está fazendo tudo nos últimos... Countdown, contagem regressiva. Professora, isso é o quê? Pois é. Eis a questão, esse né? é o jogo da política. Ah, é o jogo. É o jogo. O poder, vai dizer Nietzsche, hein? O poder é uma célula sedutora. Uma o célula. homem, ele vive, a vida ânima do homem é sempre para ter poder. Veja, ter poder sobre um homem já é bom. Eu como mulher, ó, gente, olha os trocadilhos. Entenderam aí, Vocês né, gente? entenderam, né? Ter poder sobre um homem já é bom. Você imagina ter poder sobre um povo. É. Você imagine como que é o ego dessa pessoa que entende que ela tem poder, ela tem decisão sobre a vida das pessoas. Aí você me pergunta, mas ele não pode mandar matar? Não, ele não pode mandar matar, exatamente. Mas ele pode impactar na qualidade de vida das pessoas quando desenvolve saneamento, educação, saúde. Problemas então, básicos, veja, problemas isso básicos. é vida. É. Isso é construção de vida. Que afeta diretamente... Então, assim, no caso, a troca, você me falou ali, né? Me deixe terminar agora. Por favor. Né? Façamos o seguinte, professora, me permita. Eu vou deixar, mas já, depois de mais um breakzinho aqui, a professora volta para fechar o raciocínio. Já. Internet lenta, demora no carregamento de vídeos e filmes preferidos, impaciência na certa, jogos online que travam, a galera fica bugada. Chegou o plano perfeito para turbinar a sua internet. Turbo Brasil Digital. Muito mais velocidade por menos que você imagina. Peça já e relaxe para curtir a vida. Brasil Digital, você mais conectado. Pessoal, é importante a democracia. E aqui nós estamos num momento democrático, tão democrático. Vocês estão vendo aqui essa mesa, né, professora? Eu adorando. Foi para assim, recebê-la com todo o amor e carinho que merece um professor, que eu gosto de a professora. A sua missão, a missão sua, professor. Isso aqui é um mínimo que a gente pode fazer por um professor, né? Porque é importante, professora. Eu sei que em alguns momentos você até se emocionou aqui conosco, mas é o mínimo que nós podemos fazer para representar um grande professor. Eu sou muito grata e vou voltar mais vezes, porque não é em todo lugar que eu vou que as pessoas lembram que eu gosto de vinho. Vinho bom, viu, gente? Olha, então vamos aqui, né, um brinde a esse novo momento. Ao ensino, à educação, à democracia, ao conhecimento. Essa possibilidade de nós podermos dialogar sobre política. Perfeito. Não é brindando, tomando vinho. Perfeito. Né? São perfeito. ideias que vão surgindo, não é, de forma positiva. Eu tô adorando. Legal. Pode alongar a entrevista. Eu vou retomar, gente, porque é esse intervalo que não é intervalo, né? Vocês estão vendo aí, estamos no ar aqui. Falava antes sobre essa questão da figura, Da professora. troca, da né? troca. De um prefeito que era médico Perfeito. por um que é Promotor de justiça. promotor de justiça. E o Dom Chaves, para quem não sabe, aposentou aí recentemente, né? Eu acredito que até que ficou encostado, né? Digamos assim, professor. Mas o discurso dele era de enérgico, combativo. E nós vemos aí Hildon alinhado com grupos, me digo aqui, né? Nós conhecemos um pouco da política da nossa cidade e do nosso estado. Grupos esses totalmente o inverso do que ele vinha defendendo em discurso. Então, assim, falávamos de capacidade, falávamos de democracia, de ética na política. Uma das coisas que... Essa questão da gestão, da saúde, da educação, nós tivemos grandes problemas, como, por exemplo, a questão do transporte
para as crianças irem para as suas escolas. Né? O Fluvial também tivemos problema. Agora, dar-se aqui aquela gestão que realmente estava lá atrás, ou inclusive, eu ao também, médico eu também tomo a entende? liberdade aqui para Por favor. Quero mandar um abraço aqui para o ex-secretário de Educação da gestão do ILDO, o professor Licório. Professor Licório. Professor Licório Grande abraço aí pro trabalhou Licório. muito, de modo bastante efetivo, para resolver o problema dos transportes. Eu, na época, era colega, trabalhava com ele ali na UBRA, ele era coordenador no curso que eu dava aula ali. E eu vi a luta dele para resolver essa questão da problemática do transporte. Muito tenso. Né, para as crianças. E assim, a gente tem uma amizade, eu e a esposa dele também. Então, um abraço aí pro professor. A dada aí, em nome do professor Licório, César Licório, um grande amigo nosso também. Exatamente, pessoa muito querida nossa. Transporte urbano, viu, urbano, professora? Sim, muitas Então, coisas assim que precisava estar na pauta do dia para que você tenha educação, né? Então, assim, só para lembrar Platão, o que é que Platão diz? Que o bom governante, ele tem que se preocupar, ele tem que agir como um jardineiro e cuidar primeiro dos brotos para depois se preocupar com os galhos mais velhos. Ou seja, a educação básica, ela deve ser a prioridade de um gestor. É isso que Platão vai pregar. Deixou a desejar. Né? Infelizmente. Então, assim, a gente viu muitos problemas aí. Enfim, aí veio a pandemia e tudo, e adoçou essas problemáticas. Agora, o foco aqui foi que você me perguntou, a troca implicou... A troca, do médico para o promotor. Sim. Para o promotor, no meu entendimento, não. Isto é de sua menor importância, na medida em que o homem é um político por natureza, vai dizer Aristóteles, né? O homem é um animal político. Sim. Então, entenda bem, não é a profissão dele. É claro que o olhar de um médico, ele vai ser canalizado para o seu aprendizado, para a sua perspectiva fisiológica, porque ele é médico. O olhar de um promotor vai ser pela legalidade, né? Um justiceiro. Pela administração, que é por onde ele vai. Então, cada um, como se fosse uma professora, seria pela olhar da educação, né? Então, isso não é, no meu entendimento, não é o profissional que está aqui em jogo, mas a postura política de cada gestor. O papel do gestor. O papel ético. O papel ético do gestor. Melhor Muito bem, dizendo, papel do ético. gestor. Porque como a gente entende, a ética de um político é a ética que ele tem para consigo mesmo e também uma ética para com a coletividade. E aí, será que esses dois gestores que foram comparados aqui, né, o médico e o procurador, como foi que eles utilizaram o seu ponto de vista, que é um a medicina, o outro a legalidade, a justiça? Como é que eles partiram do seu ponto de vista para melhorar a vida da cidade? A vida na cidade. Como foi que isso foi feito? Então é isso que a gente tem que questionar. Não é o fato se a troca foi melhor ou se foi pior. É qual o impacto que eles realmente causaram e que pudesse ter melhorado a vida das pessoas. Muito bem. Olha, eu ficaria aqui recebendo essa aula e tenho certeza que vocês adorariam. Mas o nosso tempo ele é crucial, professora. Quero colocar aqui um ponto, ser mais pontual. Eleições aí, domingo, muitos já devem... Até que horas pode beber? A minha preocupação agora. Olha, ela tocou no ponto agora. Nós estamos aqui... Nosso nível, professora, até um nível não, porque que trouxeram pode, um negocinho aqui pra mim, eu já quero saber até que horas aqui vai, né? Tá controlado, tá dentro das regras. Fique tranquila. Então. Pontuar aqui as eleições, a questão, professora, das abstenções. Acho que é importante, né? Eu não sei se nós teremos tanta abstenção agora, e aí eu volto ao primeiro ponto, aquele que a gente começou no início do programa. Se o fato da Cristiane Lopes ser uma mulher e também uma cristã contribuirá, não se sabe para que resultado,
A questão é, nós estamos aí quebrando, aí eu vou lá nos Estados Unidos com o Trump, tinha a tradição de reeleger, não reelegeu. Aqui quebrou-se com o Mauro Nassif, não reelegeu o Mauro Nassif. Será que nessa nova, nesse momento agora também não reelegeremos o prefeito ou não? Não, Marcondes? Olha, eu acho... É difícil dizer, né, professora? Não, é difícil. Dizer, mas é voltando difícil. à questão da abstenção. Abstenção. O que nós temos aqui que lembrar é o meio termo. Um candidato que foi meio termo nessa eleição foi o Vinícius Miguel. Muito bem. E Vinícius Miguel? Então, veja bem, o Vinícius Miguel, ele não foi para o segundo turno por uma diferença mínima. 1.100 e poucos votos, creio que. 1.100 e poucos votos, uma coisa assim, né? Perdoe não ter os números exatos aqui, gente. Muito embora ele tenha sinalizado a sua posição ao lado do atual prefeito, o candidato Hilton Chaves, o que acontece? Nós temos que entender que muitos dos eleitores do candidato Vinícius Miguel, não se sentem representados nessa eleição, nem pelo atual prefeito e nem pela sua opositora. Parece que de fato é uma outra eleição, não é, professor? E eu não vou estranhar se este número de abstenção até vir a crescer. Ou seja, dobrar. Eu não digo dobrar que vai não chega a dobrar, mas... Eu não digo abstenção, mas eu acredito que vai surpreender o crescimento de número de votos nulos, voto branco. Eu acho que vai ser expressivo, porque tem muita gente que estava ali indo para o Vinícius Miguel que não se identifica com a proposta que está aí. Que é o que segundo... Então, gente, segundo informações nós temos, tá? Por favor, nem eu nem a professora estamos aqui... colocando, né, professora, farpa e nada. Segundo informações, por conta dessa atual gestão, ter ferido algumas áreas, como, por exemplo, a do transporte público urbano. Não houve essa identificação neste momento. A questão do transporte escolar foi fortemente atacado nessa gestão por vários problemas que você citou, que o próprio César Licori tentou aí, não teve êxito, e o próprio prefeito. Eu não sou a pessoa mais correta assim para dizer. A verdade é, professora, que hoje nós temos taxas altas, apoiado pela Câmara Municipal de Porto Velho, taxa de iluminação alta, nós temos taxa de lixo alta, nós temos IPTU alto, e aí nós temos uma Câmara, nós temos aí, parece que 1/3 só que retornou, graças à democracia. E aí nós tínhamos, né, tínhamos uma Câmara que apoiava essas medidas do prefeito e o do Chaves, ou seja, tira essa questão da ética, qual que nós estamos debatendo aqui, essa questão, uma Câmara conivente, sendo que teria que combater, por exemplo, taxas como essas, que nós estamos falando aqui de taxas básicas de iluminação, de lixo. E volta ao ponto, IPTU. Eu já te interrompi, mas volta ao ponto dessa formação de um eleitor mais esclarecido que saiba votar. Porque, veja, o eleitor, muitas vezes, ele vota num candidato para prefeito e o vereador dele não tem nada a ver com aquele prefeito, é de outro partido, é de outra conjuntura, é de outro ideal. Então, veja, ele mesmo, ao eleger o prefeito dele, ele mesmo vota num que vai enfraquecer aquela base de apoio ou aquela base de oposição. Depende do que você quer, porque hoje, no segundo turno, se o seu candidato não está lá, vote. Vote para que haja uma... Vote apesar do voto ser obrigatório, mas vote. Eu não sou a favor, viu, professora, mas tudo bem. Vote. Até vote. Se tiver uma expressividade de números de votos nulos. Sim. Olha, nós vamos aqui encerrar esse bloco e nós retornamos já com o resumo desse bate-papo aqui, professora, para sermos mais, de repente, precisos, concisos e tentar ajudar aí o eleitor, por que não? Tá bom? Já. Já está valendo a Super, Mega, Hiper Black Friday mais aguardada da Brasil Digital. Internet com 500 MB de velocidade de R$ 249,90 por R$ 149,90. É mais que internet, é velocidade confiável para diversão com toda a família. 500 MB de velocidade de R$ 249,90 por R$ 149,90. Brasil Digital, você conectado.
Olá pessoal, hoje um pouco sobre as eleições, rodando a gente hoje, o JR da gente falando um pouco sobre a ética na política, a ética política, a democracia, o voto obrigatório, o voto não obrigatório, as eleições nos Estados Unidos, as eleições no Brasil, as futuras, os futuros eleitos, né? E aí, o que vai acontecer? E a eleição aqui domingo em Porto Velho entre uma mulher cristã, evangélica e um justiceiro, né? Permita-me. Promotor de justiça que, com o seu discurso combativo, pode ficar à vontade, professora, disse que ia fazer de tudo para Porto Velho ser uma Porto Velho melhor. Eu estou há muitos anos aqui, acompanho, noticio e, infelizmente, eu posso dizer, como testemunha, e aqui, professor, eu falo como eleitor que fui do Hildon Chaves. Não sei, não vou aqui abrir o meu voto, mas não sei se seria ou se serei. Também estou em dúvida. De repente estarei... Recairei. Muito bem. Te superei, mas nós precisamos ser sinceros com o nosso gestor, aquele que está ali. Não é? Somos democráticos, inclusive, com ele. É importante que o gestor, ele ouça claro. as pessoas. Sim. Você representa uma parcela dessa população que votou nele. E é importante Me desculpe que o desabafo, saiba, professor. Eu me empolguei aqui, gente. É importante que ele saiba, que ele tome ciência do nível de satisfação ou não das pessoas. Isso é importante. A gente não deve ter um governante... Eu acho que é o vinho, gente. Clausurado ali como um príncipe, que não pode saber, não pode ser afetado por nada. Olha, é inadmissível um líder, professora, aquele que tem a caneta para decidir as vidas que estão ali. Muito bem. Nós temos aí relatos de pessoas, de muita gente, dizendo que o atual gestor fugiu à sua ética em relação à questão da saúde. Nós não falamos aqui sobre isso. A questão da demora nos remédios contra o Covid-19. Muito bem, ele disse que não. Ele instaurou aí, a justiça seja feita aqui em relação a isso, né? O call center que está atendendo, etc. E tal. Tem falado isso aos 4 cantos da cidade. Mas a questão é que no domingo se decidirá as eleições, se Hildon fica ou se Hildon vai. O fato é que o fato de ter segundo turno já diz que Hildon perdeu. Né? Pronto, perdeu por quê, Marcondes? Me perdoem os seus eleitores aqui me xingando nessas horas, esse momento aqui. Eu acho que ele demonstra, não que ele perdeu, mas que o público eleitor está mais criterioso. Ou está também querendo ouvir outras vozes. Isso é interessante, isso é muito bem, professora, muito bem. Vozes essas que estão aí, alardeando. Voz essa, parece-me, que hoje definiram de uma mulher, né, que ficou para o segundo turno, que seria, aos olhos de muitos analistas, do Vinícius, um jovem, inteligente, um currículo invejável, sim, preparadíssimo. Vinícius é amigo nosso aqui e uma pessoa altamente capacitada, mas que parece que não conseguiu embarcar por uma diferença mínima, não é? E por um apoio, inclusive, do deputado federal Léo Moraes. E esse apoio, esse voto transferível, né, professora? Isso parece que tem um momento que tem uma certa força, né? Como agora, né? Como agora. O nome dele está sendo associado ao do prefeito. Do prefeito. E isso tem gestado no seio social algumas revoltas e também algumas decisões. Pessoal dizendo, se o Vinícius está apoiando, eu apoio. E por outro lado, tem outras que dizem, me decepcionei. Não esperava que ele tivesse essa atitude. Pois é. Professora, para irmos já caminhando para o final, dá uma luz aí para o eleitor. Eu gostaria que você hoje falasse um pouco, desse um pouco, mais uma instrução, não se ater aí à minha crítica, tá, pessoal? Mas a instrução da professora, por que votar no domingo, por que votar sempre, por que exercer a democracia, por que ser cidadão, por que ir, mesmo que o voto sendo obrigatório, e definir o futuro de uma cidade como Porto Velho, ou como de um país, né? Enfim. Primeiro votar, porque votar é o seu momento de dizer o que você deseja. É dizer sim, é dizer não. Votar é o único momento, por isso que se chama sufrágio universal, em que todos
todos são iguais, porque todos têm o direito de expressar a sua vontade. É claro que vai haver um ganhador, Óbvio. não é? Então, ou ganhadora. A vontade de uma maioria vai se sobrepor, mas você foi lá e disse qual era a sua vontade, expressou a sua vontade. Então, primeiro, votar por isso. Segundo, votar até para depois se poder cobrar. Porque não adianta você anular seu voto e depois ficar reclamando do prefeito. Verdade. Vote para cobrar políticas públicas que realmente venham tornar a sua cidade melhor. Analise propostas, né, Sabe? professor? Analise proposta, busque. Se falou em saneamento básico, você tem aí uma pasta de gestão ambiental. Pois O que é feito em sentido de gestão ambiental objetivamente na cidade de Porto Velho? Muito bem. O que foi feito ali pela Vila Princesa, por exemplo? Então, que o problema da Vila Princesa não é um problema da Vila Princesa, é um problema da cidade de Porto Velho. Todos nós, né? Todos nós. Então, essas coisas que você tem que pensar não só no seu bairro, não só no seu momento, mas pensar no coletivo. E ao pensar no coletivo, oportunize aí a democracia. Exercer. Muito bem, professora. Põe a máscara, lembrando, põe a máscara, use álcool gel, leve a sua caneta. Isso, caneta. Tá? E vá votar. Depois que votar, faça como a gente, beba. Muito bem, beba. Tá aí. Porque sóbrio não dá para encarar tudo, não. Muito bem, professora, estamos encerrando aí. Quero agradecer aqui, viu? Estaremos aí, eu e a professora Noêmia, doutora Noêmia, falando, debatendo, conversando, batendo papo, discutindo, questionando, debatendo e também divergindo, por que não? Afinal, democracia é isso. É eu respeitar a opinião dela e ela vice-versa, e você a minha e eu a sua. A música do queridinho, né? Se discorda comigo, não faz sentido, não há nada demais. Muito bem, né? muito bem. Então, Aí. discordar faz parte. Aí. Ninguém precisa rezar, como dizia meu pai, na mesma cartilha. Agora, uma coisa é certa. Você tem que se manifestar. E esse momento, o único modo que todo trabalhador, toda trabalhadora, toda mãe, todo ser que vive nesta cidade tem para se manifestar é através do voto. Exercer a cidadania. Muito bem. Tá aí. Olha, encerrando aqui, obrigado, professora. Eu que agradeço mais uma vez. Quero agradecer a sua equipe. Aí a Ciara, o Alexandre, que todas as vezes que a gente vem aqui nos recebe assim com esse mimo, esse carinho. Quero pedir a compreensão do seu público por minhas brincadeiras. Que é isso, faz parte, faz parte. Extrovertida, faz parte. Tá certo? E mandar um abraço para o seu público, tá? E agradecer a você e dizer, se você está fazendo projeto de pesquisa, nos procure para a assessoria acadêmica. Muito bem. Que nós estamos à sua disposição. Aí. Até você, se quiser aprender a ler com mais criticidade, nos procure. Esse é o nosso trabalho. Professora Noêmia, assessoria acadêmica. Olha, sabe tudo, gente. Muito bem, olha, acesse aí as nossas redes sociais, os nossos endereços, né? Instagram, Facebook, a nossa plataforma no YouTube. Fique à vontade, estaremos inclusive falando mais sobre outros assuntos. Então, por favor, vamos lá, participe, certo? Até lá e vote certo. Vote direitinho. Até lá, gente. Tchau, tchau.